Essa semana nós não temos capítulo de Jujutsu Kaisen, infelizmente, mas nós temos um ponto bem interessante que a gente está discutindo, acho que é desde sexta, desde sábado, não me lembro agora, mas o Vandro lá no Discord, ele literalmente fez uma mansão na minha cabeça com essa relação da alma ali do Itadori, da forma realmente como tem essa conexão ali com o Sukuna e essa percepção do personagem, né, sobre como tudo isso está conectado, de que o Sukuna devorando ali partes dos feiticeiros, parte ali talvez de, sei lá, criaturas diferentes, não sei, acho que maldições nem tanto, mas mais de feiticeiros, né, porque ele fala que acho que de maldição não dá nem pra comer, né, porque a maldição ela vai e desaparece, né, a parte desaparece. Mas a questão é que quando ele acaba confrontando os feiticeiros, ele sempre dá ali uma degustada, né, porque ele fala que o gosto dos seres humanos é um gosto na qual ele pode passar a eternidade desfrutando na batalha contra o Kashimo. E com isso, né, o Vandro veio com a ideia, né, veio com uma teoria e um ponto bem interessante sobre que o Sukuna utilizou essa percepção para conseguir alcançar um nível na qual ele pode manifestar, ele pode alterar ali a sua alma. E a gente tá conversando, estamos fazendo alguns vídeos aqui, enquanto não tem capítulo novo, a gente tá falando aqui sobre essas possibilidades de como tanto o Itadori quanto também o Sukuna podem possuir a capacidade de alterar as suas almas, e alterando essas almas também podem conseguir alterar os seus corpos. Tem uma frase do Sukuna lá no começo de Jujutsu Kaisen que é bem interessante, né? Lá no capítulo 8, o Sukuna ele fala para o Itadori, só pode ser o Itadori, né? Mas eu acho que o Itadori nem percebeu, porque o Itadori devia estar apagado, a alma dele devia estar apagada, mas ele fala que vai ensinar o verdadeiro Jujutsu, né? Ele vai acabar ensinando o verdadeiro Jujutsu. Eu até fui verificar, né, com o pessoal depois, né, fui até conversar com o Wanda, é um erro de tradução isso aqui, o que é essa parada de ensinar o verdadeiro Jujutsu? E essa é uma conexão interessante, porque a gente começa a observar lá na batalha do Gojo contra o Sukuna, e o Sukuna fala pro Gojo de que ele só era o rei daquela era porque ele não estava ali, porque ele não estava presente. Isso é um ponto interessante para a gente perceber que o Sukuna já tinha grandes segredos desde o capítulo 8, desde ali dessa transformação, até mesmo todo o seu plano, e quando ele olha e observa ali a técnica amaldiçoada do Megumi entre os capítulos 8 e 9, ele fala, opa, quero essa técnica aqui. Ele acaba vendo ali esse ponto, fala, quero essa técnica, eu quero o corpo desse garoto e eu vou quebrar ele totalmente. Mas o ponto interessante que a gente não pode esquecer é dele conversando e falando ali. Ele estaria falando com o Itadori, mas o Itadori tá apagado, de que iria mostrar o verdadeiro Jujutsu. Só que esse ponto aqui do Sukuna é interessante, porque quando ele fala que vai mostrar o verdadeiro Jujutsu, ele logo em seguida usa a expansão de domínio. Por que ele falaria que iria mostrar logo de cara ali o verdadeiro Jujutsu e mostrar a expansão de domínio, essa conexão realmente? Talvez seja porque seria a primeira manifestação. Não sei se seria uma primeira manifestação, porque essa maldição de grau especial, ela tinha já uma expansão de domínio, mas ela estava incompleta, né? Não estava ali totalmente 100%. O próprio Gojo explica depois que era uma expansão meio incompleta, mas ao mesmo tempo o Sukuna estava mostrando que era uma expansão de verdade. Só que eu acho que vai além disso. Essa explicação ali do Rei das Maldições vai além, porque a expansão de domínio ela está intrinsecamente conectada com a alma do feiticeiro. O Gojo mesmo fala que cada técnica está ligada diretamente à alma do feiticeiro. Então, automaticamente a sua técnica reflete aquilo que está na sua alma, naquilo que está gravado na sua alma, naquilo que mostra o que você é, né? Então tem essa pegada meio interessante de como o Sukuna fala que vai mostrar o verdadeiro Jujutsu, mas ele vai e mostra a sua expansão de domínio, esse poder que a gente observou várias vezes ao longo da batalha dele contra o Gojo, e que eu acho que tem um grande ponto relacionado a essa ideia e também a alma do personagem.
E aí, é claro, né, como a gente tem falado aqui há alguns vídeos, né, a gente tem comentado sobre como a manipulação da alma seria importante para o Itadori. Como eu comentei com vocês aqui sobre o ponto do Itadori falando ali das habilidades, né, também dessa manipulação, e voltando um pouquinho falando sobre o Sukuna, né, de que para ele conseguir acrescentar mais 2 olhos, mais 2 braços, mais uma boca ali no lugar do estômago ou na barriga, mudar o estômago de lugar, ele teria que modificar a sua alma também. O próprio Mahito, ele acaba explicando isso para nós, de que para você alterar o corpo das pessoas, para você fazer uma alteração no corpo, você precisa alterar a alma. Alterando a alma, você altera o corpo, é automaticamente, né? Um ponto ali na qual o Mahito faz. E depois que a pessoa tem essa transfiguração humana, não tem como fazer o retrocesso, não tem como fazer a rebobinação dessa situação. Porque até a Shoko, que tem a energia reversa, ela não consegue fazer os humanos ou os corpos dos humanos voltarem ao seu estado normal. Então a gente começa a perceber que não foi à toa, ou pelo menos a batalha ali de Mahito versus Itadori e tudo que foi colocado no passado de Jujutsu Kaisen pode ser algo que o Gege agora vai reaproveitar em seu mangá. Ao longo de todo o mangá de Jujutsu Kaisen, a gente viu esse duelo e esse embate do Itadori contra o Mahito, que às vezes deu vontade até mesmo de entrar na tela, tanto ali do anime, né, da animação, quanto também do mangá, e pegar o Mahito na porrada, e é você, o Todou e o Itadori, né, revezando ali pra dar uns tabef ali na cara do Mahito e pegar ele na porrada. O Mahito, ele se tornou um personagem insuportável, mas ao mesmo tempo, como eu falei aqui no título do vídeo, ele se tornou o melhor professor que o Itadori poderia ter, né, nessa percepção. É claro, se a habilidade do Itadori for realmente essa habilidade na qual ele tem a capacidade de manipular a sua alma, não as almas das pessoas, não as almas ali do retrocesso, e ao mesmo tempo, e também não ali de alterar a sua alma como bem quiser, como o Mahito fazia, mas mais pra frente eu vou acrescentar mais detalhes sobre essa intenção. Mas se o Itadori for capaz de modificar a sua alma para conseguir acrescentar as habilidades que ele precisa, cara, todo o acréscimo da luta dele contra o Mahito vai ser crucial para o desenvolvimento do personagem. O Itadori, ele sempre teve ali, desde o começo, dificuldades com humanos transmutados. Eles sempre caem na porrada com maldições, né? Quando elas aparecem, logo de cara ele come o dedo do Sukuna, né? E vai pra cima das maldições. Depois ele acaba partindo ali pra cima de outras, né? Só que depois, quando ele tá junto com o Nanami e ele percebe que não são maldições, são humanos transmutados, aí o bicho pega, né? Porque ele já começa a sentir o peso do que é modificar a alma, o que é ter essa modificação do corpo humano. E aí que o Itadori passa a entender as nuances da alma, né? Ele passa a entender essas nuances da alma, sobre essas modificações, sobre o que deve ser feito, o que não deve ser feito, o que realmente pode acontecer. Todo esse processo ali ao lado do Mahito vai dando mais experiência para o Itadori, com essa capacidade e essa modificação. O Itadori, ele vai sendo ensinado cada vez mais sobre suas habilidades, sobre os seus poderes, e pode até mesmo estar conectado com aquela conversa confusa, se eu não me engano, do capítulo 220, né, que tem ali com o Itadori e também o Kusakabe, né, aquela conversa que a gente, o que tá acontecendo aqui, como assim o Itadori tá falando consigo mesmo, será que é o Itadori falando consigo mesmo, ou ele trocou de corpo com o Kusakabe, será que tem essa modificação de alma mesmo relacionada ao personagem, terá realmente essa concepção? Então, tudo isso pode estar ligado diretamente a esse aprendizado do Itadori com a luta, né, com a batalha do Mahito. O Itadori também presencia a evolução do Mahito. Ele vai lutando ali com o Mahito, ele vai colocando o Mahito cada vez mais contra a parede, até que o Mahito fala: encontrei a minha forma perfeita, encontrei aqui o meu formato perfeito e é aqui. Esse é o pico, esse é o meu máximo na minha evolução. Isso mostra pro Itadori que aquela forma, que aquela performance ali do Mahito era o máximo, o ponto máximo que ele poderia realmente extrair daquela maldição e aonde aquela batalha poderia ser direcionada mais pra frente. E nós também entendemos e observamos o Itadori
ver que ele e o Mahito são iguais. É bem interessante observar ali de que o Gege coloca o Itadori e o Mahito como iguais. O Itadori mesmo fala, eu e você, nós somos iguais. E aí eu fico me perguntando, alguém que nasceu sem técnica é igual a alguém que nasceu para manipular a alma? Onde que tá essa conexão? Onde que tá esse ponto? É claro que filosoficamente, né, o Itadori falando ali de que eles são iguais, de que o Mahito nasceu para atormentar ele e ele nasceu para atormentar o Mahito porque os dois são compatíveis, mas eu acho que ainda pode ter algo além. Eu não acredito que o Gege possa ter pensado nisso desde o começo da história. Não, eu acredito que o Gege, ele pegou isso que ele criou e acabou abordando toda uma construção pro Itadori. Porque ele não sabia o que fazer com o personagem. Ele mesmo fala que ele não sabia o que ter ali de direção pro Itadori. Se eu não estiver errado aqui, ele já deu alguma entrevista dizendo que ele já sabia o que fazer com o Megumi, que provavelmente é o que nós estamos vendo agora, mas ainda não sabia o que iria fazer com o Itadori. E eu acho que ele pegou toda essa concepção, toda essa criação ao lado do Mahito e decidiu dar como experiência. E é um ponto crucial, por mais que você não esteja pensando nisso desde o começo da história, essa evolução do Itadori com o Mahito não é algo que pode ser jogado fora, é algo que deve ser aproveitado e se for aproveitado vai ser muito bem explicado e muito bem elaborado. Assim, eu penso que seria muito poético nesse sentido se o Gege teria ali desenvolvido a ideia dos poderes do Itadori baseado na construção da sua luta contra o Mahito. Então, toda a forma realmente das habilidades, é claro, né, que isso seria também um paralelo com os poderes do Sukuna. Lembrando que o Itadori e o Sukuna são lados opostos da mesma moeda, né? Se o Sukuna vai totalmente pro mal, o Itadori ele vai totalmente para o lado bom, né? Só que a gente sabe que no Yin Yang o mal tem um pouquinho de bom e também ali tudo que é bom tem um pouquinho de mal. Essa percepção ali entre os dois personagens mostram que cada um deles tem essa evolução. Só que o ponto baseado aqui no Mahito é a forma como o Gege Akutami ele vai desenvolvendo o Itadori através dos ensinamentos que a maldição acabou passando para o Itadori. Eu acho que é isso que acaba explicando vários pontos e vários detalhes estranhos que a gente observou sobre o Itadori ao longo do mangá de Jujutsu Kaisen. A capacidade dele de alterar seu corpo através da sua alma, usando os poderes de objetos amaldiçoados, é possivelmente a explicação dessas bizarrices, ou até mesmo desse braço bizarro e da troca de alma, possivelmente, que ele pode ter ali com o Kusakabe. Isso seria algo pelo menos interessante para se pensar, já que o Itadori ainda permanece com uma grande incógnita do mangá de Jujutsu Kaisen. E aí, nós teríamos realmente que o poder, o verdadeiro Jujutsu Kaisen, né? Não são os caminhos que a gente prossegue, né? Não é o caminho, né? Não é o ponto que todo mundo acaba brincando. Mas que o verdadeiro Jujutsu seja a manipulação de alma.